Olá, bem-vindo a mais um encontro com Deus na madrugada, encontro onde procuramos uma comunhão especial com nosso Deus, através da oração intercessória e também através da meditação na sua santa e bendita palavra. A nossa Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul, procura ser uma igreja de oração. Por isso nós temos o nosso ministério de intercessão, que é liderado pelo nosso querido pastor Galileu e sua esposa Sônia. Todos os dias o nosso ministério tem recebido pedidos de oração que são zelosamente apresentados ao Senhor, zelosamente pelos nossos intercessores. Se você quiser que seu pedido de oração também seja apresentado pelos nossos intercessores ao Senhor, basta você entrar no nosso site igrejabatistanovavida.com.br e ali no campo próprio você pode então colocar o seu pedido e ele será encaminhado aos nossos intercessores. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós temos o nosso culto de oração presencial. Se você estiver por aqui, nesse dia e nesse horário em São Caetano do Sul, você será o nosso convidado especial. Toda segunda-feira, portanto, às 20 horas, culto presencial de oração na nossa igreja. Toda última sexta-feira do mês, nós temos a nossa vigília de oração, das 22 à meia-noite. Se você estiver também por aqui na última sexta-feira deste mês de outubro, aqui em São Caetano do Sul, nesse horário das 10 ou das 22 à meia-noite, você também é o nosso convidado especial para participar do nosso culto de vigília de oração. Todas as noites nós temos a nossa jornada de oração, das 22 às 22h30. Nessa meia hora você pode se unir a nós em espírito e escolha um cantinho bem tranquilo na sua casa e juntamente conosco entre em oração em favor de sua vida, em favor de sua família, das famílias, em favor das igrejas, em favor do nosso país e também em favor do mundo. Participe conosco da nossa jornada de oração. E a partir da primeira semana de novembro, fique atento às informações no nosso site, nós teremos então o nosso projeto Desperta Débora. Nós vamos participar do projeto Desperta Débora, um ministério voltado para encorajar mães e pais para orarem em favor de seus filhos e filhas. Fique atento, primeira semana de novembro estaremos dando início então ao nosso projeto Desperta Débora na nossa igreja. Quero dar boas-vindas a todos vocês que estão entrando na nossa live, que Deus os abençoe, que o Senhor possa responder às suas orações, que o Senhor possa manifestar a sua graça e a sua misericórdia nestes primeiros momentos deste novo dia. Eu quero hoje trazer a seguinte meditação: o que fazer quando nada dá certo? O que fazer quando nada dá certo? Eu quero basear a minha devocional no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 3, que está assim: Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Versículo 6. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Muito bem, aqui estamos diante de um episódio na história de Davi, onde para Davi nada deu certo, nada deu certo. Ele havia se aliado aos filisteus, que eram inimigos de Israel, mas ele se aliou aos inimigos de Israel exatamente porque ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, se você lembra da história, não é? Então, Davi sendo perseguido pelo rei de Israel, ele acabou se aliando aos inimigos de Israel. Só que
Os filisteus, os inimigos de Saul, desconfiaram de Davi e não quiseram a sua ajuda, o seu apoio no campo de batalha, mas isso foi uma providência de Deus. Então o rei dos filisteus despediu Davi e seus homens. Olha, nós não precisamos de vocês, podem voltar para casa. Primeira coisa que não tinha dado certo. Davi então volta para sua casa, para sua cidade, juntamente com os seus homens. E quando ele chega ali, já de longe, ele vê fumaça, né, subindo, né, da direção da cidade onde estavam suas famílias. E aí eles se apressam para chegar até aquela cidade, Ziclag, e ali eles percebem, observam, aterrorizado, que os amalequitas, outros inimigos de Israel, haviam atacado a cidade de Davi e de seus homens enquanto eles estavam lá se preparando para ajudar os filisteus. Então eles foram pegos traiçoeiramente. E Davi e seus homens se desesperaram, porque a cidade estava queimada, destruída, e não encontraram ninguém lá, porque os amalequitas haviam sequestrado todas as famílias de Davi, dos homens de Davi. Aí então, veja, a segunda coisa difícil que aconteceu para Davi. Já tinha sido recusado para fazer parte do exército filisteu, tinha voltado com seus homens para casa e chega em casa e está tudo destruído. Nada havia dado certo para Davi naquele dia. E aqui o texto relata que os seus homens, Davi e os seus homens, depois que viram tudo, eles começaram a chorar, ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Geralmente isso acontece quando as coisas não dão certo para nós. Pelo menos alguns de nós sabemos muito bem o que é essa experiência. Nada deu certo e a única coisa que resta é chorar. E chorar muito, até não ter mais forças para chorar, porque nada deu certo. Só que no caso de Davi, são homens que estão chorando, na verdade. No caso de Davi, as coisas pioram, porque os homens de Davi se revoltam contra o seu líder e querem apedrejá-lo. E Davi ficou muito angustiado. Veja, então, 3 coisas importantes aqui. A primeira, não deu certo a sua aliança com os filisteus. A segunda, quando ele volta para casa, toda a cidade está queimada e sua família havia sido sequestrada. E a terceira coisa importante que acontece com Davi é que os seus próprios homens querem matá-lo porque estavam amargurados em seu coração. Nada havia dado certo com Davi. Davi então ficou muito angustiado porque ele viu que os seus homens queriam matá-lo, apedrejá-lo, porque também estavam amargurados, como também Davi estava amargurado. O que fazer quando nada dá certo? O que Davi fez quando ele percebeu que estava nessa situação em que nada havia dado certo? A palavra de Deus está aqui diante de nós, meus irmãos, minhas irmãs, para nos ensinar. Nós estamos diante de homens e mulheres de Deus, mas que foram gente como a gente. E as experiências boas e ruins registradas nas Escrituras servem-nos para nos ensinar a como viver os nossos dias debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Devemos aprender então com as histórias desses heróis da fé para que nós possamos nos portar bem nos nossos próprios dias. E aqui estamos diante de uma situação que certamente você já deve ter experimentado, e se não experimentou, previna-se. Olhe para o que Davi fez no dia em que nada havia dado certo para Davi. O texto é muito sucinto no que diz respeito à reação de Davi. Porque Davi, ele, como eu disse, estava naquela situação de que nada havia dado certo, os homens já queriam matá-lo, mas no versículo de número 6, na última parte, nós temos algo que é bem sucinto, mas revela algo de uma profundidade incrível. Por quê? Porque diz aqui o texto: mas, diante de tudo isso, diante
dessa situação que nada havia dado certo, mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Só havia restado a Davi o seu Deus. Diante de toda aquela situação, ele não tinha os aliados filisteus ao lado dele, ele não tinha mais a sua família do lado dele, ele não tinha nem mesmo os seus homens ao lado dele. Mas ele tinha o Senhor, o seu Deus. E foi no Senhor, o seu Deus, que ele se reanimou. Foi no Senhor, o seu Deus, que ele se fortaleceu. Quando nada deu certo para Davi, quando ele mesmo havia chorado até não ter mais forças, a direção que ele escolheu foi a direção dos céus. E olhando para os céus, ele se reanimou no Senhor, o seu Deus. Nós não vamos ler toda a história aqui. Você pode depois ler 1 Samuel capítulo 30. Mas a partir do versículo 7, Davi então começa a reagir. Já que ele havia optado por buscar ajuda em Deus, foi na direção de Deus então que ele começou a reagir. Porque ele vai chamar o sacerdote Abiatar e vai começar então a buscar a face de Deus, vai buscar consultar a Deus. A primeira coisa que ele faz no seu fortalecimento no Senhor é buscar a vontade de Deus. Senhor, o que é que eu vou fazer? Deus, o que eu devo fazer? E ele pergunta para o Senhor Deus, consulta o Senhor Deus através do sacerdote Abiatar. Devo perseguir aqueles que vieram e sequestraram as nossas famílias? Conseguirei alcançar esses sequestradores? Conseguirei vencer esses inimigos? Ele consulta o Senhor e o Senhor então o responde, dizendo a ele que ele, Davi, haveria de alcançá-los e haveria de libertar as suas famílias. Davi confiou no Senhor e foi exatamente isso que aconteceu. Então, quando nada dá certo, meu irmão, minha irmã, quando as coisas ocorrem exatamente da forma contrária como nós tínhamos planejado, ou somos surpreendidos pelas coisas, pelos prejuízos, o que nós devemos fazer? Buscar a face de Deus. Aí alguém vai dizer, mas é óbvio? Às vezes nem sempre é tão óbvio assim. Os homens de Davi eram também homens que temiam a Deus, mas no momento que gritou mais alto em seus corações foi o desespero de ter perdido as suas famílias. Então, quando nós estivermos numa situação muito crítica, muito grave, que é o resultado de coisas que sucederam, coisas erradas que se sucederam e nos deixaram numa situação de crise, o que eu tenho que fazer é olhar para os altos céus e consultar aquele que tem o controle e o comando da nossa história, aquele que é o nosso Senhor. E ele então vai nos responder com toda certeza, porque Deus nunca deixa de responder uma oração. Nunca. Ele sempre responde a uma oração. Em uns momentos ele diz sim, outros momentos ele diz não, e em outros ele diz espere. Deus sempre responde às nossas orações. E Davi, que confiava no Senhor, o seu Deus, que sabia que o Senhor, o seu Deus, era o seu grande pastor, que nada lhe faltaria, e que mesmo que ele andasse pelos vales da sombra da morte, não teria medo algum, porque o Senhor sempre estaria com ele. Davi se reanimou no Senhor, se fortaleceu no Senhor, consultou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu, e Davi obedeceu a palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, quando nada der certo na vida, no seu dia, na sua história, nada deu certo, a coisa certa a fazer é você olhar para os altos céus, derramar o seu coração diante do trono de Deus, buscar a face de Deus e se estar disposto a ouvir a voz de Deus e a se submeter à vontade de Deus. E também, no ato de fé,
confiar que tudo nas mãos de Deus já está certo, já está resolvido. Isso é fé. Então, é por isso que o apóstolo Paulo, mais adiante, ele vai dizer que nós devemos dar graças em tudo, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Por que graças em tudo? Porque tudo diante dos olhos de Deus já está resolvido. Embora para nós possamos passar por tempos tão difíceis, onde julgamos que nada deu certo, nada dá certo, diante dos olhos de Deus tudo já está resolvido. É por isso que nós devemos buscar a face do Senhor, como Davi fez. E Davi foi reanimado, foi fortalecido no Senhor, porque ele buscou a face do Senhor após todos esses reveses que ele enfrentou. Pense nisso, é uma grande lição para todos nós. Ao invés de nós nos desesperarmos, como se desesperaram os homens de Davi, nós devemos colocar toda a nossa confiança no Senhor, embora a situação possa estar dizendo o contrário. Nós temos ainda assim que colocar toda a nossa confiança no Senhor. E Ele recompensa e sempre recompensará a fé daqueles que realmente confiam nele. Amém? Vamos orar agora então, neste momento, vamos pedir a Deus que possa o Senhor responder às orações que faremos juntos nesses primeiros momentos desta madrugada. Quero pedir em favor do Hugo, que é gerente da Débora, do Vando. Ele está enfrentando câncer, vamos pedir por ele. A Helena pede saúde pela sua prima Elisete Pasquale, que está nos Estados Unidos, né, Helena? Se não me engano, a Elisete que está nos Estados Unidos. Vamos estar orando então pela saúde da Elisete, pela saúde da Helena também, né, pela recuperação da cirurgia nos 2 joelhos, que a Helena se submeteu, né? Vamos pedir também pelo Telzinho, da Natácia, né, na sua recuperação do transplante de medula. Vamos rogar ao Senhor que o Telzinho não tenha essas situações de mal-estar, né, que ele estava experimentando por causa do citalomegalovírus, alguma coisa assim, um vírus que ocorre quando há transplantes. Vamos estar orando pela vida do Telzinho. Também pela vida da Elaine Arcaim, né, Elaine? Elaine também pediu por um tio de uma amiga sua que sofreu um acidente lá no Nordeste, Benedito. Vamos estar orando também pelo Benedito que sofreu esse acidente, né? Vamos continuar orando pelo Edilson, da Cristiane Gadioli. Vamos pedir ao Senhor que o Senhor possa livrá-lo dessa enfermidade, desse mal, e que o Senhor fortaleça as suas mãos, viu, Cristiane? Fique firme no Senhor. O Senhor vai responder sim a sua oração. Vamos também rogar ao Senhor pelo coração da Cleusa, esposa do pastor Silvio de Oliveira. Ele certamente está sentindo muito a falta de sua mãe, né? Isso, Benedito Vicente. Obrigado. Vamos continuar a orar então pela Cleusa, que está sentindo muita falta de sua mãe, irmã Neuza, que faleceu nesses últimos dias, né? A Cleusa, a Clélia, o pastor Silvio de Oliveira, vamos estar orando. A Helena pede pela Cecília Bianchi, né, que está se recuperando de uma cirurgia, mas pela informação que estou tendo aqui, ainda está com dores. Foi uma cirurgia na coluna. Vamos pedir então pela recuperação da Cecília Bianchi. Okay? Há muitos pedidos de oração, há motivos de gratidão também, eu tenho que destacar isso aqui, né? Nós temos orado também por aqueles que têm causas na justiça, e o Ovídio, ele foi contemplado e abençoado com uma vitória na justiça, né? Então nós louvamos a Deus porque o Senhor ouviu as nossas orações e o Senhor atuou como grande juiz na causa do Ovídio. Graças a Deus isso ocorreu.
Então, o Senhor tem respondido às orações, né? Algumas vezes nós agimos como, ou reagimos como os homens de Davi, que ficaram amargurados, choraram porque nada havia dado certo, mas o Senhor responde às nossas orações. Ele espera muitas vezes que diante das adversidades nós manifestemos a nossa fé. Então, as adversidades muitas vezes se tornam provas para a nossa fé. E seremos aprovados se mantermos firmes os nossos corações no Senhor. Muito bem, então vamos orar neste momento. Eu gostaria que você pudesse acompanhar a minha oração. E enquanto estiver orando, você pode também apresentar o seu pedido de oração, colocar o nome do seu ente querido, o seu motivo de gratidão, enfim. Faça isso enquanto eu estiver orando, e o Senhor, o nosso Deus, que não se perde, exatamente porque é Deus, Ele acolherá todos os nossos pedidos. Sim, a gratidão pelo retiro das mulheres também, que graças a Deus foi muito abençoado. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos diante do teu trono da graça para receber do Senhor graça e misericórdia. Obrigado, Senhor Jesus, pela salvação que obtivemos na cruz do Calvário através do teu sacrifício. Obrigado também pelo perdão eterno dos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por nos acolher e por nos reunir aqui neste grupo, Senhor. Embora não estejamos fisicamente unidos, estamos espiritualmente unidos aqui, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por nos acolher neste momento, Senhor, que está sendo louvado, adorado na sua majestade pelos querubins, serafins, anjos e arcanjos. Nós te louvamos por dedicar esses momentos para ouvir as nossas orações. Tenho certeza, meu Deus, que neste momento, este pequeno grupo que está apresentando nomes, pedidos, motivos de gratidão, está sendo agora atendido pela tua graça e pela tua misericórdia. E cremos também, Senhor, que o Senhor haverá de responder às orações que estamos agora dirigindo ao Senhor. Obrigado, meu Deus, também pelo dia de ontem, porque no dia de ontem o Senhor nos sustentou, nos livrou, nos abençoou, e nós somos muito gratos ao Senhor por responder já muitas das nossas orações. Também, Senhor, te agradecemos pelo dia de hoje, cujas misericórdias do Senhor estão sendo renovadas na vida de cada um de nós. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque isso enche o nosso coração de fé e esperança no que diz respeito à cura, Senhor, a cura dos nossos enfermos e enfermas, cujos nomes já citamos, ó Pai. Há também outros 1.500 nomes na nossa lista de oração. Há outros nomes que estão sendo colocados diante do Senhor agora, neste momento. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor manifeste, ó Deus, a glória do teu poder na vida de cada enfermo e de cada enferma, e que o Senhor os restabeleça, os cure completamente, Pai. Rogamos por aqueles que estão em tratamento, estão se preparando para a cirurgia ou já foram operados. Deus querido, em nome de Jesus também, Senhor, visita estas vidas, ó Pai, faça com que tenham a sua saúde totalmente restabelecida, Pai. Te peço pelo irmão Evaristo, da Rose, eu te peço pela Solange, do Raul, pela Adriana Rocha, Senhor, e por tantos outros que estão se preparando para cirurgia ou estão em tratamento, Pai. Rogamos também em favor das famílias, dos lares, casamentos do teu povo, Senhor, que o Senhor nos mantenha debaixo da sombra do teu poder. Livra-nos do mal, Senhor, livra-nos daquele que quer roubar, matar, destruir o amor, a paz e a harmonia dentro dos nossos lares, ó Pai.
Abençoa, Senhor, os casais do teu povo, os casamentos, aqueles que estão prestes a se casar, aqueles que estão, Senhor, enfrentando dificuldades na sua vida conjugal. Eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor estabeleça a tua paz nesses lares, ó Pai. Estabeleça a tua paz no meio, no seio das famílias também, Senhor. As famílias têm sido atacadas também por este mundo que não tem mais valor moral. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos cerque, ó Deus, com a tua boa mão e nos proteja, Senhor, de tudo aquilo que queira destruir a família, que é uma instituição divina. Rogamos pela vida dos nossos filhos, filhas, netos e netas, ó Deus, que possamos dedicar sim atenção, Senhor, em orar e interceder pela nossa descendência, meu Deus. O mundo, Senhor, tem cada vez mais sido decadente moral e espiritualmente, e isso nos preocupa muito em relação aos nossos descendentes. Meu Deus, em nome de Jesus, livra os nossos filhos, filhas, netos e netas de todo o mal, Senhor, em especial da violência, do crime, das drogas, dos vícios. Ó Deus, livra, Senhor, os nossos filhos desses males e em especial das mãos dos homens maus, Pai. Eu te peço, Senhor, em favor daqueles nossos amados que ainda não entregaram sua vida a Cristo Jesus, que possam fazê-lo quanto antes, pois sem Cristo esta vida não tem nenhum sentido, Senhor. Que eles possam perceber isso e possam correr para os teus braços, Senhor. Eu também te peço para aqueles que se desviaram, Senhor, dos teus caminhos, que o Senhor faça com que tenham uma experiência muito especial com o Senhor Jesus, que o teu Santo Espírito possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo e possam retomar o seu caminho de fé no Senhor Jesus. Rogo também, Senhor, em favor daqueles que estão procurando por uma porta aberta de emprego. Rogo pela Amanda Andrade, eu te rogo, Senhor, pela Sônia Amara, eu te peço, meu Deus, pela Luísa Imenes, eu te peço por todos aqueles que estão buscando essa porta tão necessária, Senhor, que haja, Senhor, essa porta aberta para que eles possam ser abençoados e tenham o sustento digno para o seu lar. Rogamos também, Senhor, por aqueles que são profissionais liberais, aqueles que têm negócios próprios, têm empresas, a Sônia Germano, o Valmir Ferreira, o Esdras, o Raul, Senhor, Sérgio Tanuri, Deus querido, em nome de Jesus, todos os teus servos e servas que estão aí enfrentando as crises dessa pandemia e têm enfrentado lutas diárias, ó Pai. Mesmo que eles se sintam como Davi e seus homens, naquele dia tão terrível que nada deu certo, que eles possam se fortalecer e se reanimar no Senhor e obter das tuas mãos, ó Deus, a resposta aos seus clamores. Te pedimos também, ó Deus, em favor daqueles que têm causas na justiça. Eu te agradeço, ó Deus, pela vitória concedida ao Ovídio, Senhor. O Senhor manifestou a tua justiça naquela situação e te louvamos, te agradecemos, ó Pai. E agora rogamos pelas causas da Débora Peixoto, da Isabelle Martins e de tantos outros que têm causas na justiça e que precisam da tua intervenção sobrenatural. Assim como o Senhor deu vitória ao teu filho, dá vitória também para as tuas filhas. Rogamos, ó Deus, por aqueles a quem nós amamos, que estão no exterior, estão trabalhando, estudando, que sejam prósperos, bem-sucedidos, guardados como a menina dos teus olhos, ó Deus, que tudo quanto tocarem possam ser prósperos em nome de Jesus. Eu te peço pelo Tony Corbacho, Elaine, filhos, eu te peço pela Margarete Miguel, Senhor, nos Estados Unidos, pela Elisete, esposo, que estão nos Estados Unidos, pela saúde dela também. Rogo pela Abigail e o Jonatas na Holanda, Vitória e Carla lá em Portugal, Senhor, a família da Carmen na Espanha,
Fábio e Nara em Israel, os filhos do Irose na Austrália e no Canadá. Deus querido, em nome de Jesus, visita a Vasti e o Wagner no México e o Bruno também. Deus querido, em nome de Jesus, visita, Senhor, visita os teus filhos e filhas, guarde-os debaixo do nome de Jesus. Rogo também, Senhor, para aqueles que enfrentam batalhas espirituais, que sentem que estão sendo atacados pelo inimigo de nossas almas, que o Senhor repreenda Satanás, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus, pela Eliana Rodrigues, ó Deus, em nome de Jesus, dá libertação ao coração dela, meu Deus. Eu te peço também, Senhor, pela tia e pela avó da Marisa Castellani, pela Daniela, sua filha e seu esposo. Deus querido, liberta, Senhor, estas vidas das garras do inimigo de nossas almas, ó Pai. Dá total libertação para que vivam a vida em abundância. Também, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, para aqueles que lutam contra a dependência química, contra a dependência alcoólica, Senhor, o Lorival, o Luiz Henrique, o Neto, o Abraão, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor os liberte disso, Senhor, em nome de Jesus. Livra-os desses males, ó Deus, para a glória do teu nome. Rogo isso em nome de Jesus. Rogo também, Senhor, para aqueles que enfrentam, ó Pai, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, os transtornos mentais. Deus querido, em nome de Jesus, visita, Senhor, esses corações que andam pelo vale da sombra da morte e sofrem por causa disso. Muitos choram até não ter mais forças para chorar. Eu te peço em nome de Jesus que, assim como o teu Espírito fez com que Davi se fortalecesse no Senhor, que o teu Santo Espírito possa fortalecer esses corações em Cristo Jesus. Rogo também, Senhor, em favor de todos aqueles que têm os seus corações enlutados, ó Pai, em nome de Jesus. Eu te peço pelo coração da Elaine Arcaim, da Neuza Diodato, do Walter Pazotti, da Cleusa, do pastor Silvio de Oliveira. Deus querido, tantos, ó Deus, tantos corações enlutados, e só podemos contar contigo para o verdadeiro e profundo consolo aos seus corações. Peço também, Senhor, em favor daqueles que estão ainda trabalhando, enfrentando essa pandemia, enfrentando esse vírus e essas variantes e todas essas notícias ruins que nós estamos ouvindo, trazendo preocupação aos seus corações. Eu te peço para aqueles que estão nos hospitais, trabalhando nos hospitais, estão trabalhando nos consultórios, clínicas, laboratórios, escolas, estão nos transportes coletivos e nos aplicativos também de transporte,